Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Nessa tarde estou com Leonardo Martinelli, diretor de Fantasma Neon, curta-metragem que estreia nos cinemas antes do filme do português Fogo Fato, do diretor João Pedro Rodrigues. Antes, né, de ir de fato para o curta, só para descontrair um pouco, você sente uma responsabilidade de abrir a sessão do João Pedro tem uma certa responsabilidade. Muitas bandas elas têm um pouco dessa pressão, sente um pouco dessa pressão antes da exibição do filme português. Opa, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Wesley. Contente de estar compartilhando com vocês sobre esse nosso filme. E, bem, é uma pressão dupla, no sentido não só de estar abrindo com um curta-metragem para o longa do João Pedro Rodrigues, que é um cineasta excelente, que eu admiro muito o trabalho, mas também por estar representando, eu diria, a classe de curta-metragem no sentido de que é muito raro um curta-metragem entrar em cartaz, né? Então, como é uma situação muito excepcional, eu diria que o filme está nesse sentido, em algum grau, representando esse meio, né, esse formato de linguagem audiovisual que a gente vê muitas vezes, infelizmente, restrito a festivais de cinema, que é com certeza um espaço lindo, muito importante, mas é muito bacana também a gente ter essa oportunidade de estar botando um filme em cartaz. Então, a gente está muito feliz com essa dupla responsabilidade, tanto de abrir para João Pedro Rodrigues, tanto quanto estar com um curta-metragem nacional em cartaz nos cinemas. Bacana. Antes mesmo até de falar sobre o próprio filme de fato, seu filme ele levanta um debate muito bacana, muito necessário. Eu queria que você falasse sobre a urgência da discussão sobre esse moderno trabalho análogo à escravidão, no subemprego. Mais especificamente, o seu filme fala sobre entregadores de comida, que foram muito importantes durante a pandemia, mas de lá para cá tem sido um instrumento de distanciamento social, de classes sociais, mas que não só restringe a essa classe, tem, tem se espalhado por diversas outras. A MEI, né, microempreendedor individual, muitos funcionários, muitos empregados estão deixando de ser funcionários das empresas para se tornarem próprias empresas, para receberem, né, fazendo o mesmo trabalho, só tendo que dedicar a mais horas, a ser responsável pelo próprio trabalho. Enfim, primeiro que gostaria então de você falasse sobre esse debate necessário e urgente que o seu filme levanta. Sim, sim, é uma observação muito importante, Wesley, porque a ideia desse filme, inclusive, ela surgiu em 2019, e nessa época, por que que ela surgiu nesse momento, né? Porque já o Brasil já estava passando por uma série de processos que demonstravam um sucateamento, uma extinção, uma perseguição de direitos trabalhistas e a ascensão dessa nova forma de uma uberização do trabalho, né, da lógica trabalhista. Então, enquanto essa lógica ocorria, mesmo antes da pandemia, né, e foi uma lógica que ainda foi enfatizada pela pandemia, então, enfim, mas mesmo antes do Covid acontecer, já era um processo em curso no Brasil. Então, a gente tinha, como consequência disso, enfim, inúmeras esferas de empregos que vão ficando cada vez mais informais e com menos direitos e menos estrutura. E o entregador de aplicativo surgiu como talvez o símbolo do trabalhador que mais representasse materialmente essas novas formas de trabalho, né? No sentido de que é um trabalhador que é extremamente exposto, tem condições de trabalho extremamente precárias e nenhuma segurança. Então, apesar dessa lógica estar presente em diversos trabalhos, hoje no Brasil, em diversos empregos, eu acredito que o entregador de aplicativo seja talvez um dos mais simbólicos do que representa essa extinção de direitos trabalhistas. Você conta essa história num formato híbrido, trazendo a parte documental, os relatos dos próprios entregadores, unindo a um musical fantástico, fantasia. Como surgiu contar nesse formato essa história, nesse Sim, formato híbrido? sim. Então, eu sempre fui muito apaixonado pelo cinema musical e eu acredito que é um gênero dentro do cinema que tem muito poder, muita capacidade de ir além do que é muito visto dentro das narrativas, né? Do que as pessoas acham que o musical é. Eu acho que ele pode ser sempre muito, muito além. Então, surgiu a ideia de fazer um musical sobre entregadores de aplicativo, um musical sobre a extinção de direitos trabalhistas, no sentido de que a gente quis botar, quis colocar
esse holofote, essa luz para esse personagem, no sentido de que é um personagem que sofre de uma invisibilização simbólica. É um personagem que, apesar de estar muito presente no horizonte, um personagem quase intrínseco no horizonte de uma cidade urbana contemporânea, no ambiente urbano contemporâneo, ele é um personagem que sofre de uma invisibilização de direitos trabalhistas, invisibilização das pessoas para o qual ele está servindo. Então, a gente colocar o gênero musical, que é o gênero que mais expõe os personagens, né, botando eles cantando e dançando, expõe no sentido de colocar em evidência na tela, trazia esse contraste simbólico de um trabalhador que sofre de uma falta de visibilização, de um fantasma, ao mesmo tempo que ele usa roupas de neon, né? Então, por isso a proposta de trazer um musical dentro desse universo. É até mesmo interessante, pois nesse formato musical extravagante, som alto, mas um certo silêncio, as pessoas ao redor não ouvem. É bacana esse contraste que você acaba colocando de- nesse formato musical e eles buscando serem ouvidos, mas ninguém ouvindo ao redor. Tem qual a inspiração que você utilizou para fazer esse musical? No Brasil não é tão comum vermos musicais. Tem alguma inspiração nacional, internacional para a construção das cenas? Com certeza, com certeza. Acho que o repertório do que estava atrás do universo musical, particularmente, veio muito de um cineasta francês chamado Jacques Demy, que fez incríveis musicais ali nos anos 60, 70, e também um cineasta estadunidense chamado Bob Fosse. Foram do universo musical, eles duas pessoas que subverteram também o gênero musical dentro do contexto deles, foram muito inspiradores. Além de, claro, outros cineastas dentro do repertório do musical clássico, Gene Kelly, Sonny Donan, Vincent Minnelli. Isso foram nossas referências do cinema musical, especificamente. Como você comentou, infelizmente o Brasil não tem tantos filmes musicais, mas apesar de não termos tantos filmes musicais, nós temos muitas músicas, muitos artistas musicais que sempre produziram músicas que subverteram gêneros, expectativas e formas e linguagens da música. Então eu também me inspirei muito dentro desse universo fonográfico brasileiro, desde Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto da Bossa Nova, até MPB de Caetano, Tom Zé, então muitas coisas da Tropicália também. Então a gente tentou fazer esse misto de trazer as músicas com que expressassem mais essa brasilidade junto com também essas referências dessa construção desse universo musical. O filme, eu creio que o público seja um filme, o público que já está mais acostumado com cinema autoral. Mas com a nova era do TikTok, você acredita que pode acabar poder alcançar maior dimensão de público? Eu acho que a era do TikTok é um reflexo de que as pessoas gostam muito de consumir vídeo, né? Mas o TikTok cria essa forma que pode ser um pouco delicada, por assim dizer, esses vídeos curtos que são um engajamento a partir do algoritmo, de como ele faz o profile da pessoa. Então é muito delicado, mas ao mesmo tempo eu acho que parte de uma outra coisa que é interessante, que é um desejo das pessoas de consumirem conteúdo audiovisual de uma forma ou de outra, né? Se a gente pudesse converter esse interesse para consumir filmes, para consumir curtas-metragens, curtas autorais, seria uma coisa muito bonita. E para haver uma possibilidade dessa conversão, exige espaços, né? Espaços de tela, espaços de destaque. Por isso é muito bacana a oportunidade que a Vitrine está cedendo para a gente de abrir um curta-metragem junto com o Fogo Fato nessas sessões. Bom, por fim, falando do Fogo Fato, você chegou a mencionar que gosta do trabalho do João Pedro Rodrigues. Não tem como não ligar os pontos com o próprio filme Fantasma. Tem alguma inspiração com o longa do trabalho do João Pedro Rodrigues ou algum outro, tanto nesse filme ou até mesmo o pessoal que você gosta bastante? Eu acho que o cinema de João Pedro Rodrigues, apesar de não ter sido uma referência direta na construção do Fantasma Neon, com certeza estava no repertório de filmes que fazem parte do imaginário que acabou gerando o Fantasma Neon, né? Eu acho que nós somos, como cineastas, a soma de todos os filmes que a gente já viu. Então, com certeza, o cinema de João Pedro Rodrigues e a forma como ele lida com gênero, como ele lida com subversão, como ele lida com narrativas e personagens, estava, de alguma forma, dentro da inspiração, da concepção que geraram esse filme, com certeza. Bom, muito obrigado, Leonardo, por esse tempo. Parabéns pelo seu filme. E, por fim, só gostaria que você fizesse uma chamada convidando o público para assistir o seu filme.
Perfeitamente. Oi, pessoal, queria convidar vocês para assistir a sessão de Fogo Fato junto com o curta-metragem Fantasma Neon, que vai estar em cartaz agora a partir de 20 de julho. Dois musicais com temática queer e também Fantasma Neon falando sobre direitos trabalhistas no Brasil através da ótica de entregadores de aplicativo. Espero vocês lá. Bom, parabéns, Leonardo. Obrigado. Tipo, Obrigado, sucesso. Wesley. Prazer. Prazer. Tchau, Tchau, tchau. tchau.